Parlamentares presentes, senhores funcionários, a população que nos acompanha, os cidadãos aqui que vieram nos honrar com a sua presença. Eu gostaria de fazer algumas ponderações sobre as discussões que houve no dia já de hoje e também no dia de ontem, que foi um dia bastante controverso e tumultuado aqui. E inicio dizendo que é muito importante que o governo executivo compreenda, que o Poder Executivo compreenda a necessidade de detalhar mais as suas decisões com relação a esta casa. Eu fico um pouco intrigada, porque os vetos são um tanto quanto... a fundamentação é um tanto quanto rasa, com todo respeito. Adota-se muito o argumento da inconstitucionalidade, sem mostrar onde é inconstitucional. Então, houve a discussão sobre o veto ontem. Eu não vou antecipar o mérito, porque o projeto provavelmente volta e eu já me inscrevi para falar. Mas eu concordo que é necessário que os vetos, independentemente do projeto, sejam melhor fundamentados. E eu gostaria de solicitar, nessa oportunidade, que o Poder Executivo também modificasse a maneira de encaminhar projetos para essa casa. Porque mesmo quando nós somos favoráveis ao projeto, fica difícil defender o projeto pela falta de detalhamento. Eu vou dar um exemplo objetivo. Nós estamos enfrentando, ainda não veio para o plenário, mas já passou pelo Colégio de Líderes, o projeto 1 de 2019, tem aqui pessoas da Implaza que são interessadas na verificação desse projeto, cumprimentos presentes. O projeto veio um tanto quanto amplo. O problema não é o fato de contemplar 6 empresas de uma vez, que eu vi colegas criticando, exigindo que houvesse uma cisão para que cada empresa fosse analisada separadamente. Eu não vejo necessidade disso. Porém, é necessário que o Poder Executivo mande um projeto desta magnitude, desta relevância, com maiores elementos. São 6 empresas públicas, empresas que prestam serviços de naturezas diversas, prestam serviços para o Estado, inclusive, para municípios, e nós não sabemos, lendo o teor do projeto, o que ocorrerá com essas empresas, porque tem uma previsão muito ampla: fusão, extinção, alienação. Eu fico preocupada, apesar de ser favorável a um enxugamento da máquina pública, mas eu fico preocupada em nós aprovarmos um projeto tão amplo e, eventualmente, venha a ocorrer, não estou com isso dizendo que ocorrerá, mas, eventualmente, venha a ocorrer alguma ilegalidade e nós venhamos a ser responsabilizados por esta eventual irregularidade futura. Então, o que nós precisamos? Eu cheguei ontem a falar sobre isso com o presidente Cauê, estava aqui presente. Eu falei: presidente, o governo vai ter que mudar a maneira de encaminhar os projetos para esta casa. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa detalhista. Eu sei que é muito projeto, talvez eu não consiga olhar no detalhe todos os projetos, mas esses mais importantes nós queremos compreender. Então, por exemplo, dessas 6 empresas, qual será extinta? Qual será vendida? Qual será objeto de fusão? Porque eu imagino que, se o governador já apontou essas 6 empresas, que ele já tenha um plano para cada uma delas. Em extinguindo uma dessas empresas, ou 2 ou 3, quem prestará o serviço que hoje é prestado por essas empresas? Em algum momento foi feita a verificação do valor que vai ser cobrado pela iniciativa privada para prestar este mesmo serviço? Qual é o medo que a gente tem? Extingue a empresa ou vende a empresa e depois precisa contratar o grupo que adquiriu a empresa para prestar o mesmo serviço. Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nenhuma objeção, sob o ponto de vista ideológico, para uma eventual venda, fusão, uma alteração, uma privatização, por exemplo. Mas nós temos que zelar pela coisa pública e entender os detalhes dessa proposta.
Existe a previsão no projeto de que os funcionários terão um tempo de estabilidade, mas nós não sabemos. Por exemplo, hoje cedo eu pedi para a minha assessoria levantar o número de funcionários, mas nós não sabemos quantos são concursados, quantos são comissionados, para onde serão transferidos, por exemplo, os concursados, né? No caso das empresas que serão vendidas, vamos pensar assim, haverá leilão? Para que haja uma concorrência pública real, né, efetiva. O ideal seria, senhor presidente, que nós pudéssemos, como Casa Legislativa, fiscalizar, inclusive, esse eventual leilão. Né? Eu digo isso sem querer levantar falso contra quem quer que seja. Não é isso, não é desconfiança. Mas, infelizmente, os escândalos envolvendo licitações e concorrências públicas no nosso país, eu vou usar um verbo esquisito, mas ele cabe aqui, abundam. Né? Todo dia nós temos notícias de um novo escândalo. Sem querer fazer juízo de culpa, estamos assistindo no estado do Paraná, por exemplo, uma série de denúncias envolvendo o antigo governador daquele estado, que é também do partido do nosso governador. Não sei se o ex-governador do Paraná é culpado ou inocente, mas o que nós temos lá? Que licitações foram feitas, que as pessoas que apresentaram a proposta de valor mais baixo foram contempladas e depois foram trazidos vários aditivos, transformando aquela compra, né, em algo bilionário. E há relatórios e depoimentos de que esses valores que foram pagos foram devolvidos para políticos, autoridades e assim por diante. Então, a gente tem medo, né, como membro do Poder Legislativo, de autorizar de maneira genérica essa operação, né, e amanhã aparece uma situação e nós, de alguma maneira, colaboramos para ela. Então, qual é o meu pleito para com o Poder Executivo? Que eu sei que essa prática de enviar projetos no regime de urgência é uma prática que ocorre na Casa. Gostaria de mudar essa cultura? Sim, mas acho que é difícil, né? Tudo que nós debatemos aqui antes da eleição da mesa, eu tentei deixar essas propostas claras, perdi, normal que isso ocorra, a democracia é assim, mas eu gostaria de solicitar ao governador e aos seus secretários que tomassem o cuidado de, ao enviar projetos para essa casa, enviassem projetos detalhados, para que nós possamos fazer o nosso papel. Né? Então, é muito importante dizer isso, fazendo a ponderação de que nós não somos contrários ao enxugamento da máquina, não somos contrários à privatização, muito pelo contrário, né? Queremos esse enxugamento, entendemos que é importante para o nosso país, tanto na esfera federal, como na estadual e na municipal, porém, precisamos de mais elementos. Qual dessas 6 empresas é superavitária? Qual é deficitária? Qual vai ser o modelo, né, da negociação que vai ser feita? Não é possível que a gente não tenha essas informações. Ontem eu conversei com o presidente, eu falei, presidente, para que nós não percamos o andamento do projeto, seria necessário que o governo estadual apresentasse esses dados. Né? Nós não estamos pedindo muito, nós estamos pedindo um detalhamento, porque nós não queremos ser surpreendidos com alguma coisa na sequência eventualmente ilícita e que nós tenhamos participado disso sem perceber. O presidente explicou que nós precisaríamos de 60 parlamentares, 62 parlamentares, para poder... 62? 3? O presidente está aqui dizendo 63. 63 parlamentares para fazer uma alteração desse projeto. Nós podemos trabalhar para isso, mas não seria melhor que o governador e seus secretários já percebessem que a nossa vontade é boa de fazer as coisas da maneira correta e colaborassem para esse fim? Então é um pleito, nós estamos iniciando essa legislatura, queremos trabalhar para o bem do Estado, mas queremos que as coisas ocorram da maneira correta. Não é porque somos favoráveis ao enxugamento, à reforma da Previdência, à privatização, que seremos favoráveis
a esse processo ocorrer de qualquer forma. Nós queremos ser prevenidos, evitar qualquer irregularidade, para que as negociações sejam feitas da maneira mais justa para todas as partes envolvidas. Então, agradeço imensamente a atenção, já me inscrevi para voltar na próxima oportunidade, ainda nesta tarde. Obrigado, nobre